Nas ruas iluminadas por néons de Tóquio, em meio à agitação e ao glamour, jovens esperançosos chegam com sonhos de estrelato. A indústria japonesa de filmes adultos, com sua enorme presença global, promete fama e fortuna, mas, por baixo da superfície, uma narrativa mais sombria se desenrola, uma narrativa de exploração e coerção. Este ensaio explora as verdades ocultas por trás da fachada luminosa da indústria cinematográfica adulta do Japão. A sedução do sucesso rápido no setor de filmes adultos atrai inúmeros jovens talentos a cada ano. Atraídos pela promessa da indústria de fama rápida, indivíduos de diversas origens veem nela um atalho para uma vida de luxo. No entanto, a realidade está muito longe do sonho que eles perseguem. Em vez disso, muitos se veem presos em um ciclo de exploração, despojados de autonomia e dignidade. No entanto, a história não termina aqui. Por meio de relatos pessoais e análises sistêmicas, este ensaio investiga as vidas afetadas por essas duras realidades. Ao trazer essas histórias à luz, pretendemos promover a compreensão e defender reformas significativas. É essencial remover as camadas dessa indústria para expor a exploração e pedir mudanças. A indústria japonesa de filmes adultos, um gigante no setor do entretenimento, é frequentemente glamourizada como um lugar onde os sonhos se tornam realidade. Anúncios e olheiros a retratam como um reino de possibilidades infinitas e recompensas financeiras. Essa representação é especialmente sedutora para jovens que buscam escapar de pressões econômicas ou sociais. A narrativa do sucesso rápido é convincente, mas perigosamente enganosa. Aspirantes a estrelas costumam ouvir histórias daqueles que fizeram sucesso, que fizeram a transição da indústria adulta para o sucesso mainstream. Essas histórias são os anzóis que fisgam muitos jovens esperançosos. Agências e produtores, cientes dessa sedução, muitas vezes encobrem os aspectos mais difíceis do trabalho, concentrando-se no potencial de fama e independência financeira. No entanto, a realidade é que apenas um punhado alcança esse nível de sucesso. A maioria dos participantes se vê presa em uma teia da qual a fuga é difícil. As promessas iniciais se desfazem rapidamente, substituídas por contratos com letras miúdas que os prendem a termos opressivos. Essa tática de isca e troca é uma prática comum, que aprisiona muitos antes que eles entendam completamente as implicações. Por trás das representações glamorosas, esconde-se uma realidade sombria. Muitos artistas, uma vez contratados, enfrentam atos não consensuais, participação forçada em cenas desconfortáveis e penalidades severas por recusa. Os contratos, muitas vezes densos e obscuros com jargões jurídicos, deixam pouco espaço para negociação ou saída. Essa falta de controle sobre seu trabalho e corpo é um contraste gritante com a autonomia prometida no início. Entrevistas com ex-artistas revelam o preço psicológico que isso cobra. Muitos falam em se sentir desumanizados, reduzidos a meras mercadorias em uma máquina movida pelo lucro. O impacto psicológico é profundo, levando a problemas de longo prazo, como depressão, ansiedade e uma autoimagem destruída. Esses são os custos ocultos da indústria, custos que raramente são discutidos. Além disso, os riscos à saúde física são significativos. Os artistas são frequentemente expostos a doenças sexualmente transmissíveis e ferimentos físicos sem suporte médico adequado ou compensação. O foco da indústria na maximização do lucro significa que os padrões de saúde e segurança são frequentemente negligenciados, adicionando outra camada de risco ao trabalho. Um exemplo pungente é a história de Aroma Kurumin, uma ex-estrela de filmes adultos cuja experiência lança luz
sobre o abuso sistêmico dentro da indústria. Kurumin entrou na indústria sob o pretexto de alcançar fama rápida e estabilidade financeira. No entanto, ela rapidamente se viu coagida a realizar atos que não eram consensuais, uma realidade muito distante do que foi inicialmente prometido. A história de Kurumin não é única. Muitos outros artistas compartilham experiências semelhantes, onde suas vozes e escolhas foram sistematicamente retiradas. Essas histórias geralmente não são ouvidas, ofuscadas pelo exterior brilhante da indústria. É crucial trazer essas narrativas para a linha de frente, para expor a exploração e as violações dos direitos humanos que ocorrem nos bastidores. Ao ouvir esses relatos pessoais, fica claro que a indústria opera com base na manipulação e coerção. A autonomia pessoal dos artistas é comprometida, seu bem-estar deixado de lado em prol do lucro. Essas histórias destacam a necessidade urgente de mudança sistêmica para transformar a indústria em uma que respeite os direitos e a dignidade de seus participantes. A indústria de filmes adultos no Japão não é apenas um setor isolado, mas parte de um conglomerado de entretenimento maior. Esses conglomerados detêm um poder imenso, controlando vários aspectos das indústrias de mídia e entretenimento. Sua influência é uma barreira significativa à reforma, pois eles se beneficiam financeiramente do status quo. Esse controle também significa que as tentativas de mudar ou desafiar as normas da indústria encontram resistência e, frequentemente, supressão. A estrutura desses conglomerados facilita uma cultura de silêncio e conformidade. Aqueles que se manifestam contra as injustiças são frequentemente colocados na lista negra ou enfrentam repercussões severas, afetando sua carreira e vida pessoal. Essa dinâmica de poder torna extremamente difícil a implementação de reformas e a que as vozes dos explorados sejam ouvidas. Além disso, o arcabouço jurídico no Japão muitas vezes falha em proteger os direitos dos artistas de filmes adultos. As leis existentes não abordam adequadamente as especificidades da coerção e do consentimento na indústria cinematográfica adulta, deixando muitas brechas para produtores e agências explorarem. Essa lacuna legal permite a perpetuação de abusos e torna desafiador para as vítimas buscarem justiça. Estudos recentes revelam estatísticas alarmantes que evidenciam a urgência da reforma. Por exemplo, de 1.000 artistas de filmes adultos entrevistados, mais de 60% relataram ter sofrido algum tipo de coerção para realizar atos com os quais se sentiam desconfortáveis. Além disso, quase 70% desses indivíduos expressaram o desejo de deixar a indústria, mas se sentiram presos por obrigações financeiras e contratuais. Esses números são um indicador claro dos problemas generalizados dentro da indústria. Eles destacam a disparidade entre o glamour percebido e as duras realidades que muitos artistas enfrentam. As estatísticas também fornecem uma base quantitativa para defender a mudança, demonstrando a natureza generalizada da exploração. Além disso, a exploração financeira é evidente na disparidade salarial e nas armadilhas contratuais. Muitos artistas recebem muito menos do que o prometido, e os altos custos das multas por quebra de contrato podem deixá-los endividados. Essa exploração econômica é outra camada de coerção, mantendo os artistas presos à indústria contra sua vontade. A necessidade de reforma é clara, e há vozes dentro e fora da indústria pedindo mudanças. Os defensores estão pressionando por regulamentações mais rígidas, melhor aplicação das leis existentes e a criação de uma nova legislação especificamente projetada para proteger os artistas de filmes adultos. Essas reformas visam garantir que o consentimento
não seja apenas formalmente obtido, mas totalmente informado e genuinamente voluntário. Além disso, há um movimento crescente entre ex-artistas e ativistas para formar redes de apoio e grupos de defesa. Esses grupos fornecem assistência jurídica, apoio à saúde mental e defesa pública. Eles são cruciais para capacitar os artistas a tomar decisões informadas e desafiar os abusos sistêmicos prevalentes na indústria. O empoderamento também vem da educação e da conscientização. Ao educar potenciais artistas sobre as realidades da indústria, eles podem fazer escolhas mais informadas sobre sua participação. Campanhas de conscientização pública também são essenciais para mudar a percepção da indústria cinematográfica adulta e para obter apoio para as reformas necessárias. Empoderar indivíduos dentro da indústria começa com a quebra do silêncio e do estigma que cercam suas experiências. Ao compartilhar suas histórias, os artistas podem lançar luz sobre as questões sistêmicas e angariar apoio público e legislativo para a mudança. Esse empoderamento também envolve a criação de espaços seguros, onde os artistas podem discutir suas experiências e buscar ajuda sem medo de retribuição. Treinamento e recursos também são vitais. Ao fornecer suporte jurídico e psicológico, podemos equipar os artistas com as ferramentas para navegar na indústria com segurança e assertividade. Esse suporte não apenas ajuda os indivíduos, mas também pressiona a indústria a melhorar os padrões e práticas, caminhando para uma operação mais ética e humana. Além disso, a colaboração com organizações internacionais de direitos humanos pode ampliar o apelo por reforma. Essas organizações chamam a atenção global para as questões, colocando pressão adicional sobre os líderes da indústria e formuladores de políticas para que promulguem mudanças significativas. O apoio internacional também pode fornecer uma plataforma mais ampla para compartilhar as melhores práticas e estratégias de empoderamento. Apesar dos desafios, há uma maré crescente de resistência e reforma que oferece esperança para um futuro melhor. A coragem de indivíduos como Aroma Curumim, que se manifestam contra a exploração, inspira outros a fazerem o mesmo. Essas vozes, antes silenciadas, estão agora na vanguarda da exigência de mudança, moldando uma nova narrativa para a indústria. O caminho para a reforma é repleto de desafios, mas a resiliência e a solidariedade entre defensores e sobreviventes são forças poderosas para a mudança. Ao continuar a destacar as questões, apoiar as vítimas e desafiar as estruturas de poder, podemos transformar a indústria em uma que respeite e eleve seus participantes. Esta jornada rumo ao empoderamento e à reforma não visa apenas mudar uma indústria, mas afirmar a dignidade e os direitos de cada indivíduo dentro dela. Deixe este ensaio servir como um chamado à ação, um lembrete de que a mudança é possível e que a esperança pode triunfar sobre a adversidade.